Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Que nos abençoe Jesus em mais essa oportunidade. Permita o Divino Amigo que possamos, nessa noite, ao sairmos daqui logo mais, estarmos em paz, equilibrados, mais conhecedores dos ensinos do Mestre, dos ensinos da doutrina espírita, e assim estarmos mais preparados para os embates da vida. Nós vamos iniciar, e a leitura inicial está com a nossa irmã Adriana. Boa noite a todos. A mensagem é do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, Irmão José. O amor e a verdade. Tudo passará: juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão, reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breve se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Agradecemos nossa irmã Adriana por sua contribuição. E a prece inicial com o nosso irmão Antônio. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando os pensamentos até Jesus, buscando em nossa tela mental a figura extraordinária do nosso Mestre, deixando as nossas preocupações de ordem material, para estarmos aqui presencialmente, de corpo e alma, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, pois poderíamos estar em tantos outros lugares, fazendo outras coisas, mas quisemos estar aqui mais uma vez, pela nossa escolha própria, pelo nosso livre-arbítrio, a fim de buscarmos aquilo que não passará, conforme foi lido na mensagem, aquilo que não perecerá, que é o conhecimento, o amor, o entendimento, os tesouros do Espírito. Então, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Sabemos o quanto isso nos é necessário para a nossa jornada espiritual. Então, Senhor, com esse sentimento de gratidão, é que queremos também fazer os nossos pedidos costumeiros, pedir a bem de todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que se ausentaram por algum motivo ou outro, aqueles que estão passando por dificuldades, problemas, que a equipe espiritual de prontidão possa ir ao encontro de todos, Senhor. Pedimos a bem da nossa companheira Janaína, que fará a exposição da noite, que mais uma vez possamos colher os frutos daquilo que ela preparou para nós. Pedimos também, Senhor, a bem das crianças
que também colherão os frutos da doutrina espírita através das aulas de evangelização infantil, Senhor. E neste momento, Senhor, então, damos por iniciado essa primeira parte da nossa reunião. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Agradecemos nosso irmão Antônio por sua contribuição. E os comentários da noite, como o Antônio já disse, estão a cargo da nossa irmã Janaína. Contigo, Janaína. Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós iniciaremos o capítulo 18. Coloquei errado. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, dando sequência aqui no estudo do Evangelho, capítulo 18. E hoje nós leremos a parábola do festim de núpcias, né? Eu vou ler a parábola, a história, para nós compreendermos qual que é a mensagem de Jesus. A parábola do festim de núpcias. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou aos seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estava à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Está em São Mateus, capítulo 22, 1 a 14. Então, meus irmãos, Jesus contava, nos ensinava através das parábolas, e a parábola do festim de núpcia, ela
da ideia, né, de quanto nós somos chamados para viver realmente, né, a vida de Cristo, a vida com Cristo, né? E longe de ser uma narrativa de punição arbitrária de Deus, mas ela é um ensinamento profundo sobre a nossa responsabilidade moral, né? Sobre a responsabilidade moral do Espírito diante do convite divino, né? O que seria esse convite? Para o que seria? Para o nosso progresso. Porque a todos os instantes nós estamos sendo chamados, né, para encontrarmos Deus e, sobretudo, realizarmos aquilo que nos foi ensinado, realizarmos o seu evangelho, né? Não só ficarmos na palavra, mas transformarmos a nossa vida através das ações. Então, segundo, né, o Espiritismo, o rei, quem seria o rei? Que mandou convidar várias pessoas, num primeiro momento, pessoas importantes, para as núpcias do seu filho, né? Para as bodas dos seus filhos, né? Ele representa Deus, aquele que nos convida, que nos conclama a todos os instantes, né? Que nos prepara oportunidades, né? De crescimento espiritual para todos nós, encarnados e desencarnados, temos oportunidades de crescermos espiritualmente. Milhares de oportunidades, várias oportunidades. Um infinito de oportunidades, eu diria. E o festim, essa festa, né? Nós queremos ser convidados para as festas, né, materiais, mundanas. Mas o que seria esse festim, né, divino? Ele representa a nossa felicidade espiritual, né? Uma vida em comunhão com as leis divinas. E um estado que a gente conquista de paz quando a gente pratica toda a lei de amor e caridade. E quem é o filho? Mas o filho é Jesus. No simbolismo, né, as núpcias simbolizam a união, a vinda de Cristo para a humanidade, os seus ensinamentos. Então, Jesus veio nos convidar a construir uma vida de amor, de caridade, de fraternidade e de transformação moral. Porque muitos de nós dizemos que somos cristãos, que estamos com Cristo, mas nós estamos agindo como Cristo gostaria? Nós já conseguimos agir, praticar o Evangelho? Alguns sim, alguns não, algumas vezes sim, a maioria das vezes ainda não, né? Ainda estamos apegados à matéria, ao peso que o reencarne nos coloca, né? É muito difícil para nós ainda. Mas nós estamos a todo instante recebendo esse convite, né? As oportunidades e o Evangelho. A prática do que está no Evangelho de Cristo é o convite. Então, os primeiros convidados da parábola, né, foram, historicamente,
aqueles que receberam o primeiro convite, os primeiros ensinamentos divinos, que são o povo hebreu, os doutores da lei, né, os sacerdotes, aqueles que já possuíam um certo conhecimento religioso, uma certa um certo desenvolvimento, uma certa aptidão. E, para nós aqui do Espiritismo, são aquelas pessoas que já conhecem a verdade, que estudam o Evangelho, né, que frequentam a casa espírita, trazendo para nós aqui a parábola dos dias atuais, né, que recebem oportunidades de evolução, que já estão, propensos a praticar a lei de amor, mas ainda preferem colocar os interesses materiais acima do progresso espiritual. Quantos de nós ainda fazemos isso? Quantos de nós fazemos 1000 planos mentalmente, de sermos mais amorosos, de sermos mais caridosos, de sermos mais fraternos, de perdoarmos, mas na hora da prova, na hora do vamos ver, nós falhamos e tá tudo certo. Então, esses são os primeiros convidados, né? Que muitas vezes recusam o convite. Eu não quero, não é a hora, eu vou atender um interesse pessoal, ao invés de ir para a casa de oração, eu tenho outros compromissos, Cristo não está em primeiro lugar, né? A caridade, eu ainda tenho família para cuidar, meus interesses materiais, vaidade, orgulho, né? E não significa que o trabalho ou os bens estão errados. O erro está em nós fazermos deles o objetivo principal da nossa existência. Quando nós temos o conhecimento, quando nós estudamos, né, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, mas a gente coloca o interesse material, o interesse pessoal, o interesse profissional acima disso, nós estamos recusando o convite que nos foi feito. Nós estamos recusando a oportunidade de crescimento. Muitas vezes nós não fazemos, de caso pensado. Muitas vezes nós temos a necessidade de cumprirmos esses compromissos do mundo material. Mas a grande maioria nós optamos. Por quê? Porque ainda é mais cômodo para nós ficarmos, em nossos lares, frequentarmos festas, colocarmos o profissional acima de tudo, porque afinal é o que me garante a subsistência. Então nós ainda dizemos não. E os servos representam os mensageiros de Deus, de Jesus, que são vários. Podemos lembrar os profetas, os apóstolos, os missionários dos nossos dias atuais, os nossos benfeitores espirituais, os trabalhadores sinceros do Evangelho, aqueles trabalhadores abnegados, dedicados à causa do Evangelho. E o convite, ele é estendido a todos quando os primeiros recusam. Porque é necessário. Todos nós temos a oportunidade de encontrar Jesus, Deus não privilegia ninguém.
Então, mas fulano chegou primeiro que eu, fulano está na minha frente. Talvez o fulano demonstrou mais interesse. Talvez o fulano se dedicou mais no primeiro momento. Então, vamos evitar as comparações, porque não há privilégios com Deus, não há barganha. Então, vamos eliminar isso da nossa mente, né? Todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados, temos igualdade perante Deus e oportunidades sucessivas. Depende de nós, o nosso crescimento, a nossa evolução depende única e exclusivamente de nós. E nós temos liberdade de escolha. Nós escolhemos, por exemplo, estarmos aqui hoje, reunidos para aprendermos sobre o Evangelho de Jesus. E todos nós temos possibilidade de redenção. Pode ser no maior criminoso que já passou pelo planeta Terra. Ele tem a chance de redenção. Basta ele querer, basta nós querermos e sinalizarmos. É um pensamento, é uma atitude, a espiritualidade vem e nos ajuda. Mas essa ajuda não é transformação da noite para o dia. É uma transformação através das atitudes. Porque não basta falarmos que queremos evoluir, que queremos mudar, se nós cometemos os mesmos erros. Se em todas as encarnações nós falhamos, nós cometemos os mesmos erros, nós caímos nas mesmas tentações. Então, a partir do momento que nós falarmos, eu quero mudança, as nossas atitudes devem falar por nós. Né? E quando os bons e os maus entram no salão, as pessoas do povo, né? Que eles foram buscar nas ruas, nas encruzilhadas. Aqui é extremamente importante, porque o convite de Deus alcança pessoas virtuosas, alcança pessoas imperfeitas, alcança os ricos, alcança os pobres, os sábios e os simples. Todos, eu já disse, têm as mesmas oportunidades. A misericórdia divina não exclui ninguém, né? Não é seletiva, assim dizendo. Então, entrar no salão não significa estar preparado para permanecer nele. Nós somos convidados, nós queremos participar, temos a vontade, né, de participar desse banquete espiritual, mas a gente muitos não estão preparados, independente do nível. Às vezes a gente encontra pessoas simples, dedicadas, que conseguem se transformar. E um intelectual, muitas vezes, não. Por quê? Porque são vaidosos, ainda falta humildade, aceitação. Então, cada um à sua maneira. E a veste nupcial, né? Aqui a veste representa a transformação, quando o rei entra no salão e vê que eles não estavam com a veste nupcial. Então, vê que nós não estamos aptos a fazer a nossa transformação moral. Então, nós não estamos ainda vestidos a caráter. Porque quando nós nos transformamos, nós fazemos a reforma íntima e nos dedicamos a isso, porque não é simplesmente pensar,
eu vou fazer a minha reforma íntima. Eu tenho que ir tentando, melhorando, passo de cada vez. Então, meus irmãos, não basta conhecer o Evangelho, ler. Todos os dias eu leio uma página do Evangelho, eu leio uma lição, frequentar reunião espírita, realizar as práticas religiosas, né? Oração, tomar passe, falar sobre Deus, exaltar Deus todas as horas, né? É necessário vestirmos interiormente. Essa vestimenta é a nossa transformação interior. Por quê? Se nós não tivermos despidos do nosso orgulho, do nosso preconceito, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso mau-caratismo, eles vão ver que nós não estamos preparados para frequentar. Porque eu posso estar trajando uma roupa mais ou menos, mas e a minha essência? Então, as minhas atitudes podem ser mascaradas, mas nós não enganamos a Deus, a espiritualidade, a Jesus, né? O convidado sem veste. Esse personagem simboliza aquele que aceita exteriormente a religião, né? Que aparenta a religiosidade, que conhece a doutrina, mas não modifica o coração, né? Então, o silêncio do homem mostra que não há justificativa diante da própria consciência. A nossa consciência nos acusa todo instante, né? A nossa própria consciência revela o nosso grau de adiantamento. Então, quando a gente fala uma coisa, mas não sustenta, quando a gente prega o Evangelho, mas não sustenta nas obras, na realização, cai por terra. E ser lançado para fora não significa o inferno eterno, né? Significa simplesmente que nós vamos ficar afastados da verdadeira felicidade temporariamente, né? Que nós vamos continuar no mundo de provas e expiações, que nós vamos necessitar de novas experiências, novos aprendizados, e reencarnarmos tantas vezes quantas forem necessárias até chegarmos ao convite, a sermos convidados e permanecermos, porque o nosso objetivo é permanecer, é fazer jus estar na presença de Jesus. E para fazermos jus estarmos na presença de Jesus, nós temos que praticar a lei de amor e caridade, né? Isso é consequência natural, não é castigo, né? E muitos são chamados e poucos os escolhidos. É a frase central da parábola, né? O título do capítulo 18, né? E para nós ela significa o quê? Que todos nós somos chamados por Deus, por Jesus, né? Mas ainda poucos somos escolhidos a ficar, dado ao nosso momento evolutivo, né? Somente aqueles que estão realmente capacitados, com vontade, permanecem. Os escolhidos, meus irmãos, não são favorecidos por Deus. Às vezes a gente acha, né, que a pessoa que realmente pratica a caridade, a lei de amor, a compreensão, esses espíritos mais elevados, eles foram escolhidos por Jesus, né?
E não é bem assim. Eles foram escolhidos, mas eles têm que passar pelo peso da reencarnação, por provas. Eles são tentados. Vamos imaginar o nosso Chico Xavier, o tanto que o Chico não foi tentado. Tentado espiritualmente, tentado materialmente, tentado de forma sexual, no âmbito da sexualidade. Vocês imaginam o tanto que ele foi tentado. E ele se manteve firme. E nós também somos tentados. Mas ainda não somos tão firmes, né? Ainda caímos, né? Então, os verdadeiros escolhidos são aqueles que escolhem melhorar, que vencem o orgulho, que combatem o egoísmo e que desenvolvem a caridade. Né? Somos nós mesmos pelas nossas próprias obras. E a reforma íntima que tem relação com toda essa parábola, né? Porque nós, ao lermos o Evangelho, nós temos que fazer as perguntas, né? Certas perguntas para nós mesmos. Nós estudamos o Evangelho ou nós temos que procurar vivê-lo? A minha fé transforma as minhas atitudes? Eu tenho combatido o meu orgulho? Sou indulgente com as imperfeições alheias? Eu tenho praticado a verdadeira caridade? Ou eu estou ocupando apenas um lugar na festa? Ou eu estou vestida com a veste nupcial? Então, não basta apenas nós lermos o Evangelho, estudarmos qualquer livro da doutrina espírita. Nós temos que nos questionar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou capaz de me transformar? Um pouquinho. Estou sendo indulgente, paciente? Vamos começar a questionar, porque às vezes a gente acredita tanto naquela fé cega, né? E esquece de fazer a renovação. E é isso que a espiritualidade quer de nós, a nossa reforma. Que nós deixemos o nosso passado e nos transformemos para melhor em outras pessoas. Nós podemos mudar a nossa essência. Então, e Kardec sempre, né, firme no ensinamento de que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Então, todo capítulo do Evangelho, nós batemos muito firme nessa tecla, né? É a transformação moral e o esforço que nós fazemos para dominarmos as nossas más inclinações. Então, né, é isso que nós temos que praticar. A parábola do festim de núpcia é um chamado à nossa responsabilidade individual. Não adianta eu querer que outras pessoas permaneçam na festa, estejam ao meu lado. Por quê? Porque é individual, é de cada um, né? É íntimo. E Deus nos convida incessantemente para o progresso.
Deus nos convida todos os instantes, mas cabe a nós decidirmos, cabe a nós correspondermos a esse convite, mediante a nossa transformação moral, a transformação do nosso próprio caráter, né? A veste nupcial aqui, meus irmãos, ela não é um símbolo de pertencimento religioso, né? Mas são as virtudes conquistadas pelo esforço contínuo na prática do amor, da humildade e da caridade. A parábola reafirma um dos princípios centrais para nós, né? O nosso destino é construído pelas nossas escolhas e pelo nosso trabalho e aperfeiçoamento moral. Nós estamos sempre amparados pela justiça e a misericórdia divina, mas depende de nós, depende da nossa vontade e do nosso esforço. Então, muitos são chamados, todos são chamados, ninguém é excluído por Deus, por Jesus, mas depende da nossa vontade de transformação, né? Não basta frequentarmos a festa, não basta virmos aqui no Centro Espírita, não basta conhecermos a doutrina, não basta lermos obras, ouvirmos músicas, vermos filmes, documentários, participarmos da reunião. É necessário que o Evangelho nos transforme o coração. É necessário a nossa transformação para nós sairmos do mundo de provas e expiações e irmos e permanecermos no mundo de regeneração. Então, o verdadeiro convite de Jesus, de Deus, é esse, meus irmãos, né? Reafirmado em toda a obra espírita, que nós temos capacidade de sermos, de pertencermos a esse banquete divino, de frequentarmos, mas depende de nós. Está em nossas mãos o poder de transformação. Então, o capítulo 18 já inicia, né, com essa parábola que eu recomendo a leitura em casa do restante do item 2, para a gente fixar que se nós queremos estarmos num mundo melhor, num mundo mais amoroso, mais caridoso, mais compreensivo, depende de nós. Se nós queremos permanecer, depende de nós, depende da nossa transformação. E depende também daquilo que nós passamos para o nosso próximo. Porque nós temos que ajudar o nosso próximo, ensiná-lo, ter caridade para com os nossos amigos de caminhada, para que eles também possam ter conhecimento e fazer a opção. A opção aqui é a transformação moral, é a prática do Evangelho de Jesus, a prática dos ensinamentos do nosso Divino Mestre. Boa noite a todos. Agradecemos nossa irmã Janaína por suas importantes considerações, esclarecimentos sobre o tema da noite. E falando do tema da noite, irmãs e irmãos, queremos mais uma vez relembrar da importância
de quando retornarmos aos nossos lares, que a gente busque achar um tempo para relembrar os ensinos que pudemos obter nessa noite, desde a leitura inicial, na prece, palestra da nossa irmã. Tudo isso é muito importante para nós, porque são ensinos da doutrina espírita, são ensinos de Jesus, e como tal, aprendemos que isso é de fundamental importância para as nossas vidas. Nós estamos reencarnados, meus irmãos, a aprender esses ensinos e aprender e vivenciar. Então é importante que ao retornar para casa, que a gente busque lembrar do que nós aprendemos aqui e relacionar esses ensinos com a nossa vida diária. Pensar, esses ensinos vão servir para quê na minha vida, no meu relacionamento com quem, onde eu estou me equivocando na vida, nos meus atos. Precisamos pensar. Se a gente volta para casa e não pensa mais nisso, aí vem as complicações do dia, enche a cabeça de outras coisas, as dificuldades vão surgir e a gente vai continuar errando. Porque a gente não parou, não matutou, não pensou, não raciocinou no que nós estamos aprendendo. E aí vamos desencarnar. Praticamente igual quando nós reencarnamos em termos de conhecimento. Então, aproveitemos, vamos fazer isso, lembrar da importância da gente estar rememorando tudo quanto nós temos aprendido aqui. E queremos também lembrar aos irmãos e irmãs que na próxima segunda, dia 6, o tema será a porta estreita. Esse tema, porta estreita, é também do capítulo 18, é a continuação do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens de 3 a 5. Quem vai fazer a exposição desse tema, a porta estreita, na segunda-feira agora, é o nosso irmão Randos Máximo Roriz. Na próxima sexta, dia 10, o tema será: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse tema, continuação do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos itens 6 a 9 desse capítulo 18. E o expositor, na sexta, dia 10, será o nosso irmão Túlio de Almeida Machado. Então, irmãos e irmãs, estamos convidados, poderíamos dizer mais, convocados, para nos fazer presentes, aproveitar, meus irmãos. São ensinamentos importantes demais, conforme já dissemos. E os nossos irmãos e irmãs que preparam o assunto, estudam o assunto em casa, preparam, matutam, buscam a melhor forma de trazer o ensinamento, de trazer o esclarecimento. Trazem isso de mão beijada para a gente. A gente precisa aproveitar. Deus nos ajude e nos dê disposição para participarmos dessas palestras e buscar aprender mais. Nós vamos então encerrar a primeira parte
E na sequência íamos para o passe. Quanto ao passe, mais uma vez lembrar da importância de, ao entrarmos na cama de passe, estarmos com os pensamentos e sentimentos elevados, estarmos com fé de que nós vamos receber ali as bênçãos que nós necessitamos. Mas é preciso, meus irmãos, ter fé. É preciso querer receber. Repetimos aqui sempre, os fluidos não entram nos nossos corpos sem que a gente queira. Deus nos respeita. Então, se eu quero receber as bênçãos, eu tenho que querer. E esse meu querer é que puxa esses fluidos para mim e permitem que os fluidos entrem nos nossos corpos e produzam o bem que nós esperamos. Não vou fazer segunda palestra, tá? Nós vamos então encerrar a primeira parte e para fazer o encerramento, a prece final do nosso irmão Assis. Boa noite a todos. Então vamos todos manter os nossos olhos fechados, mas mente e alma plenamente abertos, em sintonia com o nosso Mestre Senhor, cujos mensageiros prepararam com tanto carinho esse ambiente para nos receber, para que pudéssemos compreender melhor os ensinos do nosso Mestre Senhor, através da literatura espírita, aqui exposta mais uma vez com tanto brilhantismo, com tanta clareza, com tanta simplicidade por nossa irmã. Mestre, muito obrigado pela alegria que é conhecer o seu Evangelho, Mestre, pelas luzes do Espiritismo, nos permitindo conhecer melhor cada um dos seus ensinos, exatamente como foram ensinados, com a pureza, Mestre, dos 3 primeiros séculos. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho puro que estamos recebendo aqui nesta casa, que veio, Jesus, por meio do outro Consolador que o Senhor prometeu, trazendo tantos esclarecimentos, tantos consolos para todos nós. Então só podemos agradecer, Jesus, por essa alegria que é ser espírita, mas principalmente, Senhor, pela oportunidade de entendermos de vez a necessidade dessa transformação que o Evangelho representa em nossas vidas. E que cada dia, Mestre, possamos ser melhores, mais simples, mais brandos, para que possamos, Jesus, continuar reencarnando e evoluindo neste planeta que está passando por um dos momentos mais importantes, que é o momento de transição. Obrigado, Jesus, por essa doutrina que nos esclarece todos esses pontos, nos permitindo fazer as nossas escolhas, para que possamos, Jesus, continuar aqui na Terra, habitando um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, onde todos, Mestre, praticarão os seus ensinos. Finalmente, Mestre, os seus ensinos farão parte da vida de todos os habitantes do planeta Terra. Mais uma vez, divino amigo, nós te agradecemos por doutrina espírita, que nos traz o Evangelho puro, que nos permite conhecer os seus ensinos, Jesus, com a profundidade necessária, que nos permite fazer as mudanças necessárias, para que possamos ser verdadeiramente cristãos, cristãos com Cristo, cristãos que realmente praticam, vivenciam os seus ensinos. E o Espiritismo nos permite isso. Que cada um de nós, Jesus, aqui presente, encarnados e desencarnados, saibamos dar o devido valor a todos esses ensinos, a todas essas oportunidades. Mais uma vez, Jesus, rogando as suas bênçãos também para todos os trabalhadores dessa casa, diretores, evangelizadores, as crianças que estão ali
sendo preparadas para esse futuro, Jesus, para serem homens e mulheres evangelizados no futuro. E sempre rogando as suas bênçãos também, Mestre, para todos aqueles irmãos que já partiram, cujos nomes estão ali anotados no caderno de vibrações. Que o seu amor possa envolver cada um desses irmãos, Jesus, movendo de paz, de amor, de alegria, mas principalmente ajudando cada um deles a tomar consciência da sua nova realidade, para que eles possam usufruir mais da sua condição de espírito desencarnado, estudando e trabalhando cada vez mais. Graças a Deus. Mestre, com seu amor, nós iniciamos essa primeira etapa da nossa reunião. E com seu divino poder de cura, vamos agora para a Câmara de Passe, receber a transfusão das energias. Nos envolva de muita fé, de muito amor, para que possamos estar aptos, Jesus, a receber as energias, os fluidos positivos que vamos receber ali, sempre acreditando que podemos curar ali, receber ali, Jesus, a ajuda para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de problema. Basta acreditar e se colocar apto a receber esses fluidos. Que cada um, então, possa entrar ali e sair muito melhor. Mestre, que a sua paz infinita envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.